Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, sou esposa do Diego, sou proprietária aqui do estúdio e venho trazendo nessa temporada aí para vocês um pouquinho de conteúdo além da foto, certo? Então vamos lá, vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Ela é muito especial, também tem uma história, ó, de muitos anos aí com ela. Ela tem 30 anos, é dentista há 6 e é conhecida pelos pacientes como a tia Tata. Não só pelos pacientes, por mim também, sempre chamei de Tata. Se encantou pela odontopediatria ainda na graduação e se dedicou aos estudos nos últimos 4 anos para se tornar especialista na área e cuidar dos pequenos de maneira que eles merecem. O sonho de empreender iniciou quando ela percebeu que as crianças precisavam de um atendimento diferenciado para tornar a experiência da consulta odontológica em um momento mágico e de forma leve, que diminui os traumas e os medos. Assim nasceu a Baby Dent, onde ela brinca literalmente como se fosse uma casinha de boneca. Lá, a estrutura foi pensada em cada cantinho para ser um lugar onde eles entram e não querem ir embora. Ela é apaixonada pela profissão, não para de estudar e buscar novidades e une amor a evidências científicas para levar o que tem de melhor durante o atendimento às crianças. Então, com vocês, Thaís Martins. Seja bem-vinda, doutora Tata. Obrigada, Pri. Estou muito feliz com o convite, né? Principalmente por ter sido você, porque eu iniciei aqui, assim, quando eu resolvi tornar meu Instagram profissional, eu falei, Pri, preciso de ajuda, a gente precisa fazer um ensaio, e foi aqui que tudo começou, então tô muito feliz com o convite. O Diego hoje falou pra mim assim, resgata aquelas fotos dela pra gente colocar no Stories. Eu falei, não, ela falou que tá toda mudada, mudou o cabelo, a gente precisa atualizar esse ensaio profissional, mas foi o ensaio profissional mais fofo que a gente já fez aqui, com girafinhas cheias de dentes. Balões, né? Balões, escovinhas, mas assim, eu chamo de Tata com propriedade, conheço isso aqui faz bastante tempo, acho que, sei lá, tinha o quê? Uns 20 e alguma coisa? Eu acho. Né? Porque, assim, a vida do evento nos presenteou com várias pessoas. E essa foi uma das pessoas que ele me presenteou. Porque só de formada há 6 anos, você me conheceu assim que eu iniciei a odonto, então... Aí, ó, tem bastante tempo. Isso. Então, para mim também é Tata, só que era tia Tata, agora é doutora Tata. Para vocês, doutora Tata. E hoje a gente vai bater um papo aqui, então, né, Tata, sobre os dentes dos bebês. A cada dia recebemos várias desmarcações de ensaio falando assim, Pri, tá com reação do dente, né? Isso. Então, a gente percebia que era um assunto que as mamães têm muita dúvida. Não há quem não passe por isso. Todas passam, né? Não é aquela coisa... É que nem cólica, né? Em geral, 90% passa o problema com o bebê. E mais ou menos até 3 anos, Pri, porque é quando termina o nascimento dos dentes, que são 20 dentes no total. Então, todos eles podem ter uma reação. Então, a mãe que tá aqui achando que vai acabar daqui uns meses, não, pode ter um problema ainda para frente. Pode ter, até o final, isso mesmo. Então, tá bom. Então, vamos lá, vou começar perguntando para você, quando você começou a odonto, né, a faculdade, já era esse seu sonho, ser dentista de crianças? Já era ser fofa, assim, desde o início? Não, quando eu entrei na graduação, estava muito aberta para conhecer todas as áreas. Então, lá tem várias especialidades, né? Então, tem endo, tem cirurgia. Então, a gente vai passando por várias fases. Então, quando eu entrei na odontopediatria, me encantei. E principalmente porque foi no período que eu fui fazer estágio e iniciação científica. Então, lá eu fiquei, assim, apaixonada, porque o atendimento eu atendia como odontopediatra, então ela era muito fofa. Então, ver as crianças sentando, gostando de ir ao dentista, quebrando aquele medo, aquele gelo. Então, isso me encantou. E aí, quando eu saí da graduação, eu já sabia que era odontopediatria que eu tinha que fazer. Você nem chegou a exercer outra coisa, assim, só por estágio ou para cumprir tabela mesmo? Tá. Eu cheguei a fazer, atendi por 2 anos adultos e crianças, mas não tinha jeito, eu atendi o adulto com muito carinho, mas a criança me encantava, então ficava ali horas querendo estudar mais sobre eles. Porque é um mundo totalmente diferente, né? Quando a gente está na graduação, a gente aprende os procedimentos em si, mas desenvolvimento, essas coisas, então a gente vai buscando depois. E aí, quando eu entrei na especialização de pediatria, até hoje continuo estudando, porque quanto mais eu estudo, eu falo, tem muito mais que eu preciso conhecer ainda desse mundo. E vai atualizando sempre também, né? Técnicas novas, coisas assim, que a gente não vai parar nunca, né? Essa parte de saúde... Toda hora é uma coisa nova, um exame novo que pode ser feito, um método novo de resolver um problema, né? Então tem que se reciclando sempre. Isso mesmo. Né? E fora a tecnologia, né? Que cada vez está vindo mais para a área da odonto.
Então, a Sim, gente tem que esses dias sempre ela falou no atualizar. stories dela de sedação para Ah, dentista. é Eu falei assim, isso novidade. muito me interessa. Porque, meu Deus, pensa numa pessoa traumatizada com dentista, sou eu, já fujo quando tem que ir. E isso pro adulto. Então a gente vai Isso. pensar na criança, né? Que muitas vezes não começa desde cedo, assim, desde bebê. Então aquele ambiente para ela já chega num ponto. Às vezes o pai, a mãe leva no momento que já tem dor. Isso é o mais difícil, Pri, porque principalmente o adulto que tem medo é porque lá atrás a experiência talvez não foi muito agradável. Então, Sim. quando você leva e a criança tá tudo bem, é mais para prevenção, para olhar, para fazer exame clínico, ver se tá tudo certinho, então eles Uhum. se sentem mais tranquilos, né? Não tem dor, não envolve procedimento invasivo. Então é melhor para a criança, até para gerar adultos sem trauma. Sim. E tem uma diferença entre o dentista normal e o odontopediatra, assim, é só especialização ou não? Existe algo, não, olha, tem que fazer tudo diferente, ou não? Tá, existe assim, tem a especialização, que são mais 2 anos, né, de estudo, Sim, e lá a gente aprende desde do manejo, que é como colocar a criança na cadeira, maneira de lidar, a linguagem deles, psicologia, porque às vezes envolve choro, envolve conquista. Então você tem que ter um tato com a criança, não adianta. Às vezes tem adulto que até tenta atender, mas na hora não tem muita paciência, sabe? Exige um pouquinho mais de conversa. sim. Então, o ideal seria o odontopediatra mesmo. É a psicologia do negócio, né? Isso. A gente sempre fala aqui que na foto também, para a gente lidar com criança, a gente tem que meio que entrar no mundo dela, principalmente dos acima de 1 ano, que aí já entende o que você está fazendo. Talvez os bebês você conduz de uma forma ainda ok, mas quando passa de 1 ano, você tem que entrar no mundo, né? Você tem que saber do desenho que ele está assistindo, Isso. você tem que entrar, porque ele não sai de casa querendo fazer foto. E ele não sai de casa querendo ir no dentista, mexer no dente, Piorou. piorou, sentiu uma dor, né? Isso mesmo. Correu o risco de sentir uma dor. Então, é entrar mesmo, né, no jogo ali, na Isso. brincadeira com eles. É entrar nesse mundo, porque como você falou, quando vai pro dentista, a gente vai fazer uma restauração. Lá no consultório, não, a gente vai desenhar no dente. Então, a gente vai desenhar o herói que a criança gosta, a princesa, vamos pôr brilho no dente. Então, a gente vai usando essas coisas. E eles vão ficando encantados, eles abrem porque eles querem ver. E quando você termina, por exemplo, uma restauração, fala, vou desenhar o Homem-Aranha. Uhum. Eles querem, cadê o Homem-Aranha? E aí você fala, tá lá dentro do dente, protegendo. Eles acreditam. Eles têm certeza que eles estão vendo o Homem-Aranha ali no dente. E tá uma restauração branca como de adulto. Entendi. E não vai ser qualquer dentista que vai conseguir Não, entrar nesse mundo, né? Porque tem gente que tem mais habilidades e tem gente que não. Tem gente que vai conduzir de uma forma mais científica. isso. É isso que eu tenho que fazer. Agora, entrar no mundo tem que ser uma outra pegada, não tem jeito. Quando que deve ser marcada, assim, a principal dúvida das mães, a primeira consulta, tem um momento certo? Tem, a gente recomenda ir antes de nascer o primeiro dentinho, até para poder entender um pouquinho mais sobre os bicos, sobre a escova, o que fazer para Sim. poder aliviar. Mas assim, nasceu o primeiro dente, iniciou o acompanhamento. Aí é primordial, não pode deixar de adiar essa consulta, sabe? Não pode deixar de ir. Mas ir antes, o que E ajuda? Porque eu vi que no seu Instagram você fala de algumas coisas assim, por exemplo, de amamentação, auxílio de até respiração, parece coisas. isso, E esse tão falado chupeta, isso tudo pode ser orientado até antes de surgir o dente? até antes. Então, o odontopediatra atua desde a gestação, no pré-natal odontológico, que é passando isso. Então, a amamentação é o que a gente recomenda. Então, até quanto tempo, vai explicar para a mãe se ela vai limpar ou não a boquinha, que é um caso polêmico, não se Sim. limpa. Já deu um spoiler. E também vai falar sobre a chupeta, que você vai introduzir, se não vai, o que fazer para poder acalmar, ver a estrutura mesmo, ver a língua. Muitos bebês hoje nascem com anquilogrossia, que é a língua presa. Então, muitas vezes tem caso cirúrgico, a gente precisa intervir, porque vai atrapalhar na amamentação, na fala, deglutição. Então, a gente já acompanha o bebê desde os primeiros dias ali até 12 anos. Eu vi uma coisa hoje na internet, até pesquisando para fazer a nossa pauta, talvez você faça ou conhece profissionais que faz, mas existe também a preparação da gestante? Assim, é importante gestante ter um Ah, sim. acompanhamento de dentista também, porque eu vi falar que tem coisas que não podem ser feitas quando está gestante, que até a pessoa quando está se preparando para gestar, é bom já fazer um tratamento odontológico. Isso faz sentido também? É importante? Isso mesmo. Então, tem que ir antes. Então, imagina, eu quero engravidar daqui a 1 ano. Então, é importante já iniciar o tratamento com o dentista, para poder ver se a saúde bucal está em dia, se tem alguma restauração, se às vezes futuramente tem algum canal, alguma coisa. Quando a gestante já tá grávida, né? O que acontece? Tem muito hormônio. Então, acaba que tem sangramento de gengiva, tem doença periodontal, e tudo pode levar, por exemplo, a parto prematuro.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a saúde tem que estar ali sempre em primeiro lugar dela, antes, numa preparação mesmo, antes de estar gestante. Entendi. As mães cancelam o ensaio porque os bebês têm muitos desconfortos. Por que que surgem esses desconfortos, né? É nascimento de dente que a gente fala? Como que fala? Tá, erupção. Eru- Erupção, Ah, tá. isso, o termo técnico Mamãe, é erupção. o dente do seu bebê está em erupção. Imagina falando com a mãe aqui, assim, a gente pobre, Nascimento, meros Pri, mortais, nascimento. falando assim, ó, o nascimento dos dentinhos. E elas falam muito de reações, né? Dor, aí fica chatinho, tem até mãe que relata febre e tal. Isso. Por que que acontece essas coisas? É muito comum porque cria ali um processo inflamatório. Então, o dente ele vai precisar romper a gengiva. Então, toda essa estrutura, ele acaba ficando irritado, fica coçando, então fica quente. Então, tudo que é gelado alivia nesse processo. Então, até dou de dica. Usar mordedor, aqueles que tem líquido dentro, põe na geladeira. Frutinhas geladas, picolé de leite materno. Se a criança já tá na introdução alimentar, bater o próprio leite dela com morango, com banana e faz o picolézinho. Sim. Mas todos esses sintomas, eles são reais, acontece mesmo, dá muita dó nessa época, Nessa né, que eles estão fase. nessa fase. E ficam agitados, tem insônia, salivação em excesso, febre, diarreia, não é comum. Então, os estudos falam que eles não causam, mas muitas mães relatam isso durante esse período. Por também ser uma fase oral, que a criança põe tudo na boca para coçar, para aliviar, então pode ter uma bactéria, alguma coisa que desencadeou esses Que outros às sintomas. vezes então a febre e a diarreia nem seja necessariamente do dente, mas Isso. porque acabou infeccionando, fazendo alguma coisa por conta que pôs alguma coisa na Na boca, boca. etc. Então, a gente sempre recomenda investigar para ver se não tem algum outro processo ali acontecendo, né, no corpo da criança. E aí, se caso estiver tudo bem, provavelmente será do dentinho que tá vindo. Tá. E esse processo do dente sair dura dias? Como que é, assim? Cada um é um cada um. Isso, cada um é cada um, vai às vezes até meses. Então, principalmente Um quando... dente? Um Assim, dente. um específico Um dente? específico. Principalmente molar e canino, porque são dentes maiores. Então, eles demoram mais. Tem casos que as crianças têm cisto de erupção, que é como se fosse uma bolha. Então, fica arroxeadas, como se batesse, sabe? A boquinha. Então, dormiu, tá tudo bem. Quando a mãe olha ali, que vai fazer a limpeza da boquinha, vê aquela bolha, aquele coisa roxa, e se assusta. Então, acaba mandando mensagem no consultório. Geralmente não tem dor, não tem nada, mas ele pode durar ali mais ou menos um mês, às vezes até um pouquinho mais, até romper o dente. Mas esse desconforto que elas falam é mais pontual. Tipo, são dias específicos que rompem mais ou não? O desconforto também pode durar esse tempo todo? Ele pode durar, Pri, porque são vários dentes. Então, eles estão vindo tudo mais ou menos no mesmo período. Então, imagina assim, a gente tem 2 centrais, são os 2 da frente, eles vão vir juntos. Sim. Então, às vezes, um parou, os incômodos, o outro tá iniciando. Então, acaba que essa fase é um pouquinho longa. Acaba sofrendo, bichinho. Eu É. vou ser mais compreensivo quando vocês Isso. quiserem marcar o ensaio e falar, não. A gente é super, até porque trabalhar com criança é uma caixinha de surpresa. Isso mesmo. Né? No dia, ela confirmou com você a sessão hoje, mas amanhã ela vai ligar e falar que ele não tá bem, tá tudo bem. Então, a gente Isso. tem que ser mesmo compreensivo, porque a gente sabe que realmente acontece. Mas do dente, principalmente porque a gente atende essa fase, né, de 2 meses a 1 ano, é o mais frequente, né? Ou é a vacina, tipo, tomei vacina e teve reação. Isso sempre Ou tem, é o é. dente, não tem muito não que tem muito fugir. como fugir disso. Então, os primeiros desconfortos começam quando? Mais ou menos também nos 4 meses? Isso, mais ou menos 4 meses. Tem criança que nasce o primeiro dentinho em torno de 4 meses. E o primeiro dentinho pode nascer até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, nessa fase. Então, teve demora. uma mãe que veio essa semana que falou assim, menina, você acredita, já tá com um dente? Era tipo isso, 4 meses? 4 meses. Assim. Porque normalmente eu acho que demora um pouquinho mais. A Isso. média... 6 meses. Uns Uns 6 meses. 6 a 8 meses. Ah, entendi. Mas tem uns precoces. Quando a mamãe deve iniciar a escovação? Então, quando... Nasceu o primeiro dentinho. Então, até no mercado tem aquelas dedeiras de silicone, sabe? Aquilo é para massagear a gengiva. Então, é antes de nascer o dente. Então, aquilo é mais para coçar mesmo, para aliviar, para a criança ir se acostumando com a sensação de passar alguma coisa na boca, para a escovação ser mais fácil. Não tem uma função de limpeza? Não tem. Assim, de limpar gengiva, língua, nada? Nada. É mais para massagear mesmo, para aliviar os desconfortos. E nasceu o primeiro dentinho, aí já precisa de uma escova com cerdas. Aí pode ser as babies, de 0 a 2 anos. Qualquer uma, assim. Qualquer uma. Tem Colgate, tem Oral-B, tem MAN. Tá. Então, aí, baseado nessa pergunta que eu te fiz, tem uma pergunta que deixaram na nossa caixinha lá do Instagram.
Meio que você já respondeu por conta da fase, mas a mãe pôs assim: bebê de 9 meses. Devo começar a escovação quando? Eu sinto um cheirinho específico quando cheiro a boca da minha bebê. Tá, já tem que iniciar, porque acredito que 9 meses talvez já tenha dentro. Então, se tiver, já inicia essa escovação. E o cheiro pode até ser por conta de placa bacteriana, que ficou paradinho ali, o restinho alimentar. E aí não foi feita a limpeza, porque pelo que eu entendi, ela não escovou, né? Ela ainda quer Acredito iniciar. que não, porque como ela tá perguntando quando que inicia. Então provavelmente é por conta disso. Então já pode iniciar. E se nasceu dentinho, escova as consertas. E talvez seja até um bom momento para procurar Pra consulta procurar também. consulta, isso mesmo. Porque eu acho que já tá. Acho não, tenho praticamente certeza que já iniciou até a alimentação além 9 meses já. além da alimentação do leite, né, materno. Isso. Então é mais importante Mais ainda, importante. porque o restos de alimentos são, né? Que nem você falou, a escovação. O leite materno não depende de uma escovação, não tem problema para gerar cárie, essas coisas, Não, né? os estudos mostram que o leite materno ele não gera cárie, então ele só tem benefícios, então pode deixar, não precisa fazer a limpeza, desde que ele sozinho. Agora, quando já inicia a introdução alimentar, mais ou menos é por volta de 6 meses, que é mais ou menos o período que nasce também o dentinho. Então, ali já inicia a escovação. Iniciou a introdução alimentar, inicia a escovação. E aí, eu acabei não falando da escova, mas o ideal é que ela seja pequenininha. Então, por isso que eu falei de 0 a 2 anos, para ser bem pequena. Porque a boquinha deles é minúscula, então na hora que vocês vão fazer a escovação, vocês vão perceber a dificuldade de pôr a mão na boca, de pedir a escova entrar. Porque nem sempre eles abrem, né? Então, quanto menor, é mais fácil nesse processo para pegar todos os cantinhos dos dentes. Principalmente quando tá nos molares, que são os do fundo. Então, geralmente, eles travam a boquinha ali, então a escova não chega. Quanto menor, é mais fácil para ela poder alcançar os dentes. E vocês vão ter acesso também ao Instagram dela, que a gente deixou na descrição, ou também mencionei nos stories, e dá uma olhada lá que ela tem os destaques, e ela ensina, né, como usar a escova e tal, tem bastante dica lá, que eu acho que é mais legal. Aqui não adiantaria ela trazer modelos de escova, ela tem uma girafinha muito simpática, como que é o nome da sua girafa? Nina. Nina. Vocês vão conhecer a Nina, e lá ela mostra como utilizar alguns modelos de escova, né, e aí você falou de um spoiler aí da limpeza da boca que não pode fazer, agora eu fiquei curiosa. Era sobre o leite, se fazia ou não quando tá em amamentação. Então, quando o bebezinho tá tomando leite materno, não precisa fazer higienização. Entendi. Porque era a minha próxima pergunta. Qual que é a Era isso. frequência que a gente tem que higienizar a boca do bebê? Porque a cada mamada, pensa a mãe. A mãe que nos ouve falando assim, Eu ia desistir. a cada mamada não vai dar, porque essa criança tá querendo mamar de 40 minutos, né? Ainda mais livre demanda, né? Então, Fica não toda ia dar hora. certo. Então, quando é amamentação mesmo no peito, não precisa de escovação. Isso não precisa. Mas começou a comer outros alimentos, precisa. Precisa. Aí inicia a escovação e sempre após as refeições. Então, sempre depois do café, depois do almoço, lanchinho da tarde. Igual adulto. Igual de adulto. Jantar, principalmente, porque à noite a saliva diminui. Então, ela não vai proteger tanto ali o dente. Então, a gente precisa deixar assim, um dente impecável, muito limpinho, para que não tenha nenhum problema durante a noite. E principalmente se a criança mamar durante a noite. Porque o leite sozinho, ele não causa cárie. Só que se ela teve, por exemplo, ela jantou, teve uma dieta cariogênica, comeu alguma coisa ali. Então, quando ela mamar, ela vai potencializar aquele jantar que não foi removido, por exemplo. Aí, se tiver impecável, não tem nenhuma sujeira, na hora de mamar à noite, tudo bem, não tem problema. E aí você falou do leite materno que não tem problema, né? Que não precisa escovar. Isso. Mas e leite fórmula, mamadeira, leite ninho, enfim. Chocolatado. Chocolatado. Minhas mães aqui, elas são meio raiz, entendeu? A gente fala do bolo do Smash, elas já falam, não, açúcar não. Então, a maioria das mães é mais raiz. Eu falo que tem as Nutella e tem as raízes aqui. Sim. Mas a maioria, elas não dão mesmo açúcar. Mas assim, tem criança que é indicado a fórmula, né? E aí você tá Isso. falando que já tem nos componentes ali. Aí já é um leite que precisa usar a escovação, a limpeza depois. Isso mesmo. Até porque às vezes não tá o nome açúcar, né? Sacarose lá no rótulo. Mas tem infinidades de açúcares que tem outro nome que eles colocam lá. E aí acaba que tem que ficar muito atento a isso, a esses nomes. Eu vou usar isso contra as mães depois. Quando elas falarem pra mim assim, não, bolo no Smash, não. Eu falo, você dá fórmula. Por que você não quer deixar dar um bolo pra eles se melecar? Em geral, a experiência do Smash é assim, eles não comem. Eles não comem, né? No máximo passa na boca, mas tem uns que dá até ânsia, porque não tá acostumado com aquilo. É mais a experiência sensorial mesmo da sujeira, né? Não é de comer, mas tem mãe que tem pavor. Só de ver o bolo esmagado, ela já fala, não, vou trazer fruta, vou trazer... São as mães raízes que a gente tem aqui, entendeu? E às vezes até textura, né? Eles não estão acostumados com aquela textura Não, pastosa. a gente pede pra testar antes. A gente fala assim,
Você deixa comer com a mão e tal, né? Tá chegando nos 10, 11 meses. Aí a mãe, não, pelo amor de Deus, não deixa. Então começa a deixar. Dá um macarrãozinho, um negócio ali na mão, porque o que a criança comer? Não é que é para dar doce antes ou Sim. qualquer coisa, não é para dar chantilly antes. Mas qualquer experiência que ele tenha sensorial com a mão, assim, de Brócolis, brócoli, qualquer coisa cenoura, que suje. sim. Porque senão a criança fica assim, ó. Tem uns que olha e começa. Aí começa a gritar de chorar. Ai, Porque tadinho. tá tudo sujo e ele não tá acostumado com aquilo, né? Então a gente pede pra testar mesmo. Mas as mães têm muito medo do açúcar, né? Açúcar realmente é um É o vilão. vilão. Virou um vilão mais conhecido de um tempo pra cá. Então as mães têm muito medo, né? De falar assim, meu Deus, açúcar antes dos 2 anos jamais. Então tem Jamais. umas aqui que levantem uma bandeira bem forte mesmo. Tem outras que se deixar da Coca-Cola com 9 meses. Mamadeira, meu É, Deus. mas é menos. A maioria, elas são mais raízes aqui. As nossas mães são certinhas. Ai, que bom. Vão tudo te procurar. Eu acho que, assim, a questão da odonto é falta de informação, Isso. sabe? Não é negligência. Não é assim, não levar porque, não precisa. Não. É porque não se sabe, não se fala isso, né? Quando a gente tem perfis no Instagram que nem o seu, que orienta, escovação, dana fala quanto é importante, aí desperta nas pessoas. Só que quantos você atinge? Né? E Isso. quantas pessoas temos? Então, a gente precisa de mais doutoras tatas no mundo para poder, de fato, educar. Educar. É. Porque eu acredito que, pelas mães que a gente atende, pelo nível de mães que a gente atende, culturalmente falando, que não é não acreditar no serviço, não é simplesmente não conhecer. É falar assim, eu não imaginava que bebê ia no dentista. Porque a gente fala o quê? O bebê nasce e 7 dias ele tá no pediatra. Isso. Isso mesmo. Isso ninguém foge. Tá Não. lá bonitinho uma vez por mês, pelo menos se não tiver nenhuma intercorrência, uma vez por mês tá lá. Tá lá no pediatra. Não isso mesmo. falta, é rigoroso, mas o dentista não, né? E a gente, o brasileiro, não sei como é nos outros países, mas o brasileiro, como um todo, não tem uma educação muito boa para essa parte de odonto, né? Sim, e nos outros países também não, Pri. Recebo muitos pacientes que vêm de fora. Então, já tive paciente, por exemplo, da França, do Japão, que vem de Orlando. Então, quando eles estão de férias, eles acabam vindo, porque lá fora também falta isso, falta informação e principalmente o dentista voltado para pediatria. Não se encontra. Então, geralmente é um dentista de adulto que acaba atendendo criança e que eles preferem não levar, a não ser que esteja com algo muito grave, uma dor, Sim, alguma uma coisa. dor. É. E aí, na grande maioria, eles mandam WhatsApp, mandam mensagem pedindo ajuda mesmo de lá. Então, a gente acaba dando suporte pra Nossa, poder mesmo. orientar. Você vê como é cultural mesmo, É. porque a gente não tem essa educação. Eu acho que por isso que a gente tem que falar sobre isso mesmo e falar assim mais, né, para mais pessoas, para assim, aí a partir do momento que a pessoa sabe e não leva, ok, uma decisão sua, É. né? Mas você sabe. Então muita gente eu percebo que realmente não tem conhecimento. Que nem essa mãe que mandou mensagem pra gente e falou assim, olha, 9 meses iniciou a escovação. Talvez se ela tivesse tido essa orientação mais cedo, ela falava, olha, com 4 meses, 5 meses eu já estou começando a escovação da minha filha. Com certeza ela faria, Faria, isso né? mesmo. É só por conhecer mesmo o assunto, né? E nessa parte de escovação ainda, tem alguma coisa que é primordial fazer assim, ou evitar, que não, a gente não pode usar? Pode usar pasta de dente de adulto? Não pode? Tá, de adulto pode usar, desde que não seja as clareadoras, whitening, nem as de sensibilidade, mas as comuns podem. Mas o que vai ser primordial é a quantidade. Então, a pasta de dente é uma medicação. Então, a gente não deixa a criança, por exemplo, com vidro de dipirona, né? Então, a pasta de dente vai ser a mesma coisa, não vai ficar na mão da criança. Então, é muito pouquinho, principalmente nessa fase de bebês, ali até 2 anos, porque eles ainda não sabem cuspir, então acaba deglutindo a pasta. Então, a quantidade é mínima, é meio grão de arroz, tá? Até falando sobre isso. Então, imagina assim, uma escova tem vários tufos de cerdas. É como se fosse um tufinho daquela. Então, é muito pouquinho que você vai colocar para uma faixa etária de 2 anos. E ela tem que ter flúor, porque é o flúor que vai proteger o dente contra a cárie. Então, acaba criando a polêmica. Vai usar flúor? Não vai? A criança não cospe, ela engole. O que eu vou fazer? Vou usar flúor? Vai usar, desde que você coloque pouquinho. Então, até peço, assim, se for pra escolinha, ficar com alguém que você acha que não vai respeitar essa quantidade, por ser muito pouco, deixa uma sem flúor. E aí, na hora que você for fazer, faça com flúor para proteger o dente. Entendi. E a pasta infantil, não só pelo flúor, mas mais pelo sabor. Mas pelo sabor, isso. E às vezes também envolve personagem, porque nem toda criança gosta de escovar o dente, né? Então acaba chorando, né? Então torna um momento lúdico ali, a pasta da princesa, sabe? Do Homem-Aranha. Então acaba que eles gostam e tem cor, algumas têm brilho, então acaba... Tem uma pergunta que, uma coisa que eu nem coloquei aqui na pauta, mas assim, as escolas têm preparação para as professoras? Será que tem preparação para
auxiliar essas crianças? Meu Deus do céu, agora fiquei pensando nisso. Quando você Depende. falou assim, né, se não tiver um profissional adequado para saber a quantidade, é melhor não mandar. Eu fiquei Isso. pensando nos bebês aqui, que tem muitos que a mãe volta a trabalhar com 5 meses, 6 meses, eles vão para escola, para creche, Pra né? creche, Para isso. escolinha. Isso. Fiquei preocupada. Aí lá Devia ter tem perguntado isso para a flúor. professora Bia, Diego. Se eles sabem lidar com isso, porque é um monte de coisa também para a professora Sim, um aprender, né? monte de coisa. Algumas recebem um dentista na escola e às vezes esse dentista orientou as professoras. Na grande maioria, o que eu percebo é que os dentistas vão para conversar com as crianças mesmo, para fazer a parte lúdica ali, ensinando eles, motivando a escovar. Mas vai depender muito da escola, não tem como te dizer se E do tem preparo profissional ou não. E também, do né? profissional, De do quanto tá querer, dedicado. se dedicar. Mas agora, quando você falou isso assim, se não tiver certeza que alguém vai conduzir direito, eu falei, meu Deus. Eu até falo para as mães, na dúvida, deixa sem flúor em casa, antes de ir pra escola e antes de dormir com flúor. Certo. E na minha época era Tandy. Ainda tem pasta Ainda Tandy? tem. É velha essa Tandy, É hein? velha, e às vezes chega e fala, eles ficam desconfiados e falam, ai meu Deus, eu uso Tandy. E tá tudo bem, tá com a concentração certinha de 1.100 ppm, tá tudo certinho com a Tandy. É mais porque ela é muito antiga no mercado e acaba Muito. gerando a dúvida, né? Nossa, eu chorava pra minha mãe comprar essa pasta. Porque ela queria, assim, isso já com 7, 8, sei lá, né? Comprava pasta igual, né? De todo mundo, né? Eu queria a A Tandy. Tandy, é verdade, Mas, de né? adulto. A grande resistência é o sabor, né, mentolado na pasta de adulto. Então, geralmente, eles não gostam, por isso que quer Não a tem Tandy, graça. não A tem Tandy tem graça. sabor morango, uva, não sei. Isso, Era isso muito mesmo. mais divertido. Tem o dente de leite, porque esse dentinho que tá nascendo é o famoso dente de leite do bebê? Já é o dente É de o dente de leite. leite, isso. Aí ele vai trocar mais ou menos por volta ali de 6 anos. Tem alguns que trocam antes, com 4,5, às vezes até 5. Já peguei criança que estava iniciando já o dentinho ficar mole. Isso está relacionado a quando nasceu. Então, se nasceu cedo, vai trocar cedo. Se nasceu pra frente, a troca também vai demorar um pouquinho mais, até os 7 anos ali. Então, mais ou menos nesse período. E depois, os bebês, eles acompanham de quanto em quanto tempo no consultório? Quando assim, vem, vamos supor que aquela mãe bonitinha que começa lá, com 4 meses, vai lá com você, leva o bebê. Enquanto é numa fase até 2 anos, normalmente é qual a frequência que Tá. volta? A gente vai avaliar o risco de cárie. Então, é muito individual de cada paciente. Então, às vezes, tem algumas alterações no esmalte. A criança já nasce, que é da formação mesmo, com alguma deficiência. Então, ela vai precisar de um acompanhamento menor. Então, lá a gente precisa estar mais pertinho dela ali, de 3 em 3 meses, de 4 em 4. Mas, se tiver tudo bem, a dieta não envolve açúcar, né? Tá tudo certinho. Então, a gente vai fazer de 6 em 6, no máximo de 6 em 6. Não dá para passar muito disso, porque às vezes os pacientes acontece alguma coisa, não pode vir. Quando vem, teve algum descuido e ali já iniciou uma lesão de cárie, por exemplo. Entendi. E a cárie, ela inicia com uma mancha branca. Então, quando a gente visualiza que tá um furo, que tá uma manchinha escura ali, é porque ela já tá em evolução. Então, ela já, lá atrás, se a gente tivesse diagnosticado, a gente já teria tratado de uma forma diferente. É como se fosse passar uma pomada no dente, vamos dizer assim, né? De uma forma não tão Não tão científica. passar uma pomada no dente, que é o verniz de flúor, para poder proteger aquele dente. Agora, quando já tem a cavidade, né, já tá ali destruído aquele dentinho, aí precisa do motor, precisa de resina, precisa de tudo, de uma intervenção maior. Tudo normal. Tudo assim, normal. Que tem de adulto. Tudo de adulto. Todos os procedimentos, inclusive canal, cirurgia. Então, tava aqui na minha pauta, gente. Eu fiquei chocada fuçando o Instagram dela, que ela responde uma pergunta lá, se dente de leite faz canal, e eu ia responder assim, claro que não. Que pergunta doida, que pergunta sem fundamento. Pra que eu vou fazer um canal no dente que vai cair, que vai vir outro? E não, Isso. tem que tratar. Tem que tratar. E canal pode acontecer por duas formas também. Por lesão de cárie, porque ela não foi tratada antes, no início. Então, ele vai evoluindo até que destrói o dente e acaba envolvendo o canal. Então, tem que tratar. Ou por trauma. Então, às vezes, a criança cai, bebezinhos batem no dente. Então, ali dentro, no vaso sanguíneo, vai ter uma alteração e a gente vai precisar tratar. Criança também faz aquele raio-x panorâmico? Faz. Porque uma vez eu tive que tratar um canal, tem que fazer. Eu fico imaginando as crianças tendo que fazer aquele negócio. Assim, é indolor, mas é um negócio super. E exige, porque tem que ficar paradinho, né? E se eles se mexem, dá uma alteração ali na imagem. Mas quando eles fazem, então, por volta da troca, entre 5 e 6 anos, eu sempre peço para poder avaliar o permanente, a troca dos dentes. Então, já é um padrão ali, um exame padrão deles. Agora, antes dessa fase, se aconteceu alguma coisa, se caiu, bateu, ou quebrou o dente, ou tá com uma lesão de cárie, a gente pede também as radiografias. Tem aqueles radiografias de consultório mesmo, que é um aparelho que põe ali Pequenininha, pequeno. periapical, isso. Aí não resolve pra tudo.
Tem. Às vezes precisa Às vezes daqueles precisa da panorâmica. panorâmica. Isso mesmo. Então dá para fazer canal, como que fala? Obturação? Restauração. Restauração de dente de leite. Aparelho, Tudo. você falou? Também. Ah, e uma coisa que eu não falei, por que que a gente vai tratar o dente de leite? Porque o permanente, ele tá embaixo, então ele fica muito certinho ali. Então, o dente de leite é o guia. Então, se a gente perde ele muito cedo, o dente permanente, ele acaba sofrendo uma alteração quando ele for erupcionar, for nascer. Porque ele acaba não tendo a posição, ele não vai saber para onde ir. E os dentes do lado, eles acabam inclinando. Então, a gente tem um problema de falta de espaço ali para esse permanente erupcionar. Então, a gente precisa manter o máximo que a gente puder aquele dentinho de leite na boca da criança. Então, por isso que a última opção é fazer a extração, é remover o dente. E esse negócio da criança tirar o dentezinho dela em casa é normal mesmo? É normal. É isso, não precisa de Não precisa, um não. dentista. A não ser, né, que ele... Porque acontece do dente não cair, não ficar molinho. Porque a raiz não teve ali o desgaste, vamos dizer assim. Então, o dente não fica molinho, precisa vir pro consultório para fazer. Mas, na grande maioria, eu sempre oriento para fazer em casa, estimular, balançar o dentinho, comer coisas duras. Pôr Vai ajudar. o dentinho lá, pedir dinheiro pra fada do dente. Ah, eles amam. E a fada tá muito moderna, hein, Pri? Já vi cada uma. É? Na minha época era moedas, hoje R$200, R$100. Nossa, As crianças têm um gente. valor. É, Baby Alive. Tá muito Adorei moderna a Baby fada. Alive, né? Gente, essas fadas estão muito modernas. Que isso? São muitas. Era coisa de moeda mesmo Moedas. antigamente. Esses dias veio uma mãe falando que o pai pôs R$10, que ela já tava chocada, que ele falou, R$10? Tipo, por que R$10? Por que não pôs uma moedinha? Aí o pai falou, mas eu só coloquei R$10, né? E Pois aí, a Baby Alive? Baby Alive. R$200. R$200, Gente, tá virando um a mercado cartinha tá muito virando um caro. mercado, isso mesmo. Esse Eles dente querem de leite. tirar todos os dentes logo. É, incentiva, né? Incentiva. Cada um com seu preço, incentiva. né? É verdade. E o aparelho, Do você falou? aparelho. Do aparelho, a gente também já coloca em dentes de leite também, porque a gente vai tratar a base óssea. Então, se a gente espera, tem alguns problemas de oclusão, que a gente não pode esperar, que a gente tem que tratar o quanto antes, por conta do pico de crescimento. Então, cada criança vai ter ali sua fase do pico de crescimento, e nisso vai calcificando, o ossinho vai ficando mais rígido. E se a gente não trata, o dente permanente nasce na mesma posição. Então, tem muitas coisas que a gente precisa tratar antes, nessa fase de dente de leite. Ele é tipo um aparelho móvel? Móvel. Um móvel que nem o Existe fixo, mas é muito difícil. Na grande maioria é móvel, até para a criança ter o conforto de tira para comer, por exemplo, na escola, quando vai praticar esporte, essas coisas precisa remover. Mas o máximo que ela puder ficar com o aparelho é melhor para fazer a correção. Mas aí também não é tão pequenininho, já entra para as crianças de quanto? Ou não, entra pequenininho? Depende de quando você vai diagnosticar aquele problema. Então, já tive pacientes, por exemplo, com 4 anos, que já iniciaram o uso do aparelho. E aí de 4, aí normalmente para de usar quando cai os de leite? Isso, até resolver. Então, resolveu a oclusão, se está correta, então a gente dá uma pausa, dá uma alta no tratamento e vai acompanhando, porque a gente já sabe que ela tem aquela tendência. Então, possa ser que hoje está corrigido, passa um pico de crescimento, teve uma alteração. Então, a gente tem que voltar com o aparelho para manter tudo certinho. Entendi. Então, é E muito por isso individual. e aqueles aparelhos fofos, cheios de personagem, né? Personagem, glitter, colorido, tudo que eles quiserem. Se o adulto, que é o adulto, põe aquelas borrachinhas, uma de cada cor no verdade. aparelho fixo, a criançada vai ter que fazer alguma coisa muito diferente. Muito diferente, até para motivar o uso, né? Se a gente dá um aparelho padrão lá, metálico, eles não vão querer pôr aquilo, é sem graça agora. Ai, tá com a Elsa Frozen lá na boca, eles vão amar ir pra escola, levar, mostrar pros amigos. Então é uma forma de motivar. Sim, é muito bonitinho. Se vocês virem lá no Instagram dela, vocês vão ter cada personagem, a caixinha também, né, do personagem. Esses Isso. dias eu vi um da Hermione, que eu acho que eu tava... Isso mesmo. Não, primeiro que eu nem sabia quem era. Como assim você não sabia quem era Não Hermione? sabia. A gente vai ter que ter uma DR aqui agora. Vai ter. Eu peço a foto. Eu peço a foto pra não correr risco. Eu falo, me manda a foto pra eu ter E tá certeza. saindo cada personagem Pokémon agora. tem infinitos, não conheço todo. Esse é mandado fazer fora ou você também? Não, é fora. É fora. Isso. Mas essa personalização já vem também de fora ou você que Não, tem que... já bem certinho. Então eu peço a foto, aí eles escolhem a cor, Você- aí eu só mando, eles me entregam. Anda certinho. personalizado na Isso mesmo. cor. Parece chaveiro, é tão pequeno, tem um que parece chaveirinho. É porque fica no céu da boca No ali, céu né? da boca, isso. E imagina a boca de uma criança de 4 anos, é muito pequena. E conta aí pra gente um perrengue, assim, a gente também tava fora do script Perrengue? isso, mas assim, o que você mais vê no consultório de dificuldades com criança, assim? É a questão medo de dor? O que você acha que mais empata ali o lidar com a criança hoje? É a tensão de dor? Porque, assim,
tudo evolui nessa vida. Mas aquele barulhinho daquele motor não evolui. Eu não sei o que acontece, né? Podia existir um laser magnético que entrasse dentro do e resolvesse, mas não muda, né? Não muda tanto. Até existe um, que é um pouco menos, mas ele faz um som ainda. Ele ainda acaba fazendo. Lá no consultório não é motorzinho, é chuveiro do dente. Então, tá. Já muda aí. O conceito já muda quando aí. a gente liga o chuveiro, ele faz o barulho, isso é aquele jato d'água. O motor também. Então, ó, vai fazer um barulho antes de pôr no dente, a gente tem que mostrar fora, sabe? Pra eles se Sim. sentirem confortáveis. Mas num perrengue do consultório, eu acho que tá mais associado com as nossas experiências de adulto. Então, é muito do que os pais falam sobre a consulta antes. Então, tem que tomar, assim, muito cuidado. Às vezes, a criança tá brincando e a gente foi no dentista e comentou, ai, doeu muito, aquele barulho é horrível, eu não gosto de ir no dentista. A criança já vai escutar e já vai levar aquilo pra consulta. Porque ele vai lembrar, nossa, meu pai foi no dentista, foi um barulho horrível, ele sentiu dor, então aqui também vai acontecer isso comigo. Sim. Então, é muito do contar. Vai, por exemplo, tá com um dente que precisa fazer extração. Então, já vai, antes fala pra criança. Ah, ela vai arrancar seu dente com alicate. Imagina, eles já não vão sentar nunca na cadeira, Não porque vai mesmo. arrancar o dente. Mas acontece, se não ficar bonzinho, ameaça, sabe? Se não ficar bonzinho, vai acontecer isso. Se não ficar bonzinho, vou te levar no dentista. Aí isso dificulta no dia a dia. Então, a gente tem que preparar. Eu gosto muito até do Instagram, porque muitas mães de primeira consulta, elas entram lá, mostra tudo. Mostra vídeo brincando com a criança. Então, eles já vêm me conhecendo e conhecendo o consultório, o que é que eles vão encontrar. Então, eles já até sabem que vai ter, aonde tá a girafa? A Aonde tá girafa. o dinossauro? Onde tá isso? E acaba que ela vira um ícone, né? Assim, a girafa que tem os que escova o dente, escova o né? dente, Se a mãe isso. já entrar nessa, né? De explicar, olha que legal, a doutora tem uma girafa, ela escova o dente da girafa, vamos escovar o dente da sua boneca, vamos, Isso. sei lá. Até uma dica de casa pra criança que chora, por exemplo, que não quer fazer escovação. Escova do bichinho, pega um carrinho, relâmpago McQueen tem dente, é fácil, eles gostam. É verdade, eu nunca tinha pensado que o relâmpago McQueen tem dente. Tem, eles amam escovar o dente dele. É aquele carrinho, o amigo dele lá, o Vermelhinho, eu esqueci. parceiro dele, mas tem tipo um guincho? Isso. Uma rorazinha que tem dois só? Não vou lembrar do nome. É Marte? Não sei. Tomate. Tomate, não é isso? Marte. Ele tem dois só, né? Dois Tem, dentões, isso, assim, isso. na frente. É verdade, tem personagens que têm Que dente. tem dente que ajuda, isso mesmo. Tá, então você incentiva essa ideia de fada do dente, Tudo. de... Coelho da Páscoa, Papai Noel. O coelho também tem dentes bem aparentes, o coelho da Páscoa. Dá pra usar o verdade. dente do coelho da Páscoa. Remoção da chupeta, mamadeira, já usar esse mundo lúdico pra entregar. Embrulha, entrega pro Coelho da Páscoa, troca pro presente. Sem comprar a criança, gente, assim, é com cautela. Vamos lá. Isso. Mandaram uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Eu já tinha perguntado do canal aqui, se existe canal em dente de leite. Todo mundo ficou chocado com essa informação. Gente, eu não jamais imaginava fazer um procedimento num dente de leite. Chupeta, doutora Tata, realmente atrapalha os dentes? Atrapalha. Polêmico também. Polêmico. Qual é a Também. opinião da doutora Tata quanto à chupeta? Atrapalha não só o dente, eu até falo que o dente vai ser um detalhe que vai acontecer, mas a base óssea. Porque na hora que coloca a chupeta, ela projeta pra cima do céu da boca. Então acaba levando como o osso, né, que ele teve alteração, o dente, por Sim. consequência, acaba indo pra frente. Então acaba atrapalhando e não só isso, né? Posição da língua, fala, deglutição. Então tudo vai alterar. Passagem de ar, porque o nariz também, como o assoalho da boca é o mesmo ossinho, né? Perdão, o céu da boca é o mesmo ossinho do assoalho do nariz. Então ele acaba deixando diminuída a passagem de ar. Ou até mesmo como a criança está com o objeto, acaba o ar entrando pela boca e não pelo nariz. Então não entra pelo sistema respiratório da maneira correta. Então vai impuro, não é aquecido. Então influencia ali num monte de coisa. Então não existe nem a chupeta boa. Não. Não, assim, aquela marca que é caríssima, que fala que é para RN, que não sei o quê. Nenhuma. Não, nenhuma, Pri. Eles abordam isso até para vender, a indústria querendo vender e faz as faixas etárias lá das chupetas. É porque antes tinha só aquela que é viradinha pra cima, né? Isso, Inclinadinha. que Depois eles saiu falavam uma que parece que era ortodonte. o dedo, né? Que você consegue colocar o dedo Isso. dentro. Nenhuma, então. Nenhuma. Todas, no final, fazem a mesma coisa. Se você comparar, todas vão ser iguais ali no dia a dia. E se entregou a chupeta, eu aconselho remover até 2 anos, no máximo. Então, sempre determinar um prazo que você vai fazer a remoção. Também como história lúdica. Enterra a Isso. chupeta não sei aonde. Existe planta a chupeta, depois põe uma florzinha pra ela nascer. Tá vendo? Tem história pra tudo, gente. Essa mulher é...
Olha, quando eu conheci a Tata lá atrás, eu já falei assim, sempre foi muito doce, né, Tata? Você sempre foi muito doce, assim, um jeito, um perfil muito calmo. Você falava com ela, uma paz. Tinha que lidar com criança mesmo, porque, né, Não tinha tudo como. faz sentido, não tinha como. Meu primeiro trabalho com 15 anos foi numa escola infantil. Então eu ficava na Agora, turma é ali por por isso que volta ela de falou 4 aquela hora anos. da pasta de dente, que as professoras não sabem, porque ela tava lá, ela sabia como que é, né? Sim. Você já trabalhou então com criança desde sempre. Desde sempre, desde o primeiro trabalho. E tem os Tinha sobrinhos criança. todos que te rodeiam, né? Que Sim. você é a tia predileta. Tá certo. Tata, antes de eu finalizar aqui, eu vou pedir para você pensar aí em algumas dicas para você deixar para as mães, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar Não, acho que é isso. Acho que a gente pulou aí, falou, que a gente acaba falando muito e às vezes acho que abordamos tudo. abordamos tudo. Então, vai pensando em umas dicas que você pode dar para elas, né? O que nem quando procurar a gente já falou, mas pelo menos dicas essenciais também para fazer em casa. Às vezes tem mãe que nos assiste também que não podem hoje levar numa consulta, né? Sim. Mas o que é primordial ela fazer? Ah, não dá para levar na consulta, mas observa, né? Vê o porque tem que nem você falou da cárie. Antes de virar uma cárie, é uma manchinha branca. Eu acho que se a mãe estiver atenta, né, a essas coisas, então vai pensando aí na sua mensagem final, nas suas dicas. Tá. Eu vou agradecer a presença de todo mundo aqui, a audiência de vocês. Lembrando que a gente está sempre aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, trazendo cada semana um convidado diferente, uma expert diferente, como a gente chama, falando sobre assuntos que permeiam a maternidade e a infância. Então, você nos encontra aqui toda quarta-feira. Amanhã esse episódio vai estar no Spotify. Vai continuar aqui no YouTube também, então vocês podem, a hora que está no trânsito, lavando uma louça, correndo na esteira, colocar lá no Spotify, que também é conteúdo de qualidade para vocês acompanharem. Os contatos da Tata estarão todos na descrição do vídeo, tem endereço do consultório, ela vai falar um pouquinho também aqui agora para fechar do consultório dela, que é lindo, maravilhoso. Vocês verem, como falamos no começo, parece uma casinha de boneca mesmo, né? Então tem aí também o endereço do consultório, o telefone para vocês fazerem agendamento de consulta com ela. E a nossa rede social, que é @Estúdio Rossines, e o meu particular, Pris_Rossini, para vocês nos seguirem na rede social. Compartilhem o vídeo, curtam aí se você gostou do conteúdo, para que isso entregue para mais pessoas. E como a gente falou aqui, quanto mais pessoas souberem disso, menos negligência a gente vai ter, né? Mais crianças cuidadas a gente vai ter, porque muita gente não tem esse conhecimento do que é tão importante, assim como uma consulta pediatra, ir ao odontopediatra e tratar também dos dentes dos bebês desde o início. Tata, então me deixa aí as suas considerações finais, suas dicas, e depois fala um pouquinho do seu consultório, onde ele fica, Tá. onde é a sua casinha de boneca. De dica é sempre olhar. Olhem a boquinha, olhem a linguinha, olhem a gengiva, olha tudo. Pra que se perceber algo diferente, pra gente já buscar ajuda logo no início. E sempre escovação, sempre após todas as refeições, evitar doces, assim, o máximo que puder. Se der, já coloca próximo do horário que tem escovação, pra não deixar ele ali o dia inteiro paradinho na boquinha. Sem escovar. Deixa eu ver de que mais. Trabalhar o lado lúdico, então em casa, motivar, falar coisas boas do dentista, né? Pra não gerar o medo. Sim. Acho que seria Perguntaram isso. de fio dental. Fio Ah, dental fio inicia dental. quando? Inicia Só já. falta ela falar que é com bebê. Eu vou ficar chocada. Ai, Pri, É sério, gente. sério. Nasceu, os primeiros dentinhos já pode usar, né? Mas na grande maioria, as crianças têm os dentes espaçadinhos, separados. O que é bom pro dente permanente, na hora que ele for vir, que ele é maior. E aí nem sempre vai ter muito sucesso com fio dental por conta do espaço. Mas quando tiver os molares, que é no final ali, por volta dos 3, já tem que passar toda noite, todos os dias. Aí já inicia todos os dias. Antes pode, e se vê necessidade, se for juntinho, já pode fazer, até para as crianças acostumarem. Então é mais fácil. E hoje tem fio dental específico de criança, que tem cabinho. Era a minha próxima pergunta. É mais Se fácil. era A mão fica fora da boca, então é mais fácil na hora de passar. Porque o fio, igual o nosso, de rolo, é difícil, né? Você tem que ir uma mão dentro e outra fora. Então, pra você passar, por causa da boca da criança é também. muito pequena. Não vai ser muito sucesso, não. Certo. Então, esses infantis são melhores. E nascer os dentinhos já tenta. Porque às vezes tem criança que não gosta de escovar, mas gosta do fio dental. É uma caixinha de surpresa. Tem até com sabor, né? Isso mesmo. De uva. De uva. Fio dental com sabor de uva.
Então tá, dicas dadas. Fala do seu consultório pra gente, onde fica, né? Sua sala, sua casa de boneca. Casa de boneca. O consultório fica em São Caetano, na Avenida Presidente Kennedy. Lá, literalmente, minha casa de boneca. Eu entro e esqueço a hora, sabe? Porque a gente fica muito envolvida ali no trabalho e é muito encantador. Então, sou muito apaixonada quando eu falo dele, porque as crianças amam brincar. Então, foi pensado em cada detalhe, né? Pra ter o acolhimento mesmo da criança. Porque, às vezes, a gente tá em um consultório que é de adulto e aí ele é modificado, mas nem sempre a criança tá tão à vontade, porque acaba vendo objetos, algumas coisas assim, que acaba assustando. Então lá não, é tudo voltado mesmo para o público infantil, Vão lá tudo conhecer lúdico. como que é a girafa mesmo? Já esqueci. Nina, A Nina. Nina. Vão lá conhecer a Nina e conhecer a casinha de boneca dela. Sigam ela no Instagram, né? Já tá aí embaixo, mas é doutora Tata Tata Martins. Martins, Tata isso. Martins no Instagram. Então sigam ela lá, porque eles vão se apaixonar também. Fora as roupas, os aventais que fala, como que é? Jalecos, jalecos. Jalecos, os jalecos dessa doutora, que é um mais lindo que o outro também, tudo cheio de bichinho. Ela é toda fofa. Tata, muito obrigado pela sua entrega, por trazer esse conteúdo pra gente. Eu tenho certeza que você, olha, deixou mães aí, primeiro assustadas, como eu, né? Não Porque eu era a falei, intenção, não era. não, depois do canal no Dente de Leite, eu não sou mais a mesma pessoa. Ai, meu Deus. Mas, assim, trouxe informação, né? Que é o que a gente precisa. Porque, é lógico, nem toda informação é o que a gente quer ouvir, né? Que o filho da gente pode ter já uma pontinha de cárie no dente. Sim. Mas saber identificar é uma maneira da gente prevenir as coisas, não deixar que outro dente aconteça com outro isso. dente, né? Então, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu carinho com a gente sempre. Imagina, eu que agradeço, Pri. E a última dica que eu esqueci, que é muito Pode importante. Medicamentos, antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, todos eles têm açúcar, porque ele precisa ser docinho para a criança tomar. E aí, se não escovar depois, pode levar cárie. Então, sempre escova também, depois dos medicamentos. Medicamentos também, gente. Isso, Só o leite saúde. materno tá dispensado Só o nesse leite, episódio. só o leite. Leite só o materno, olha, por isso que é tão bom, por isso Isso que falam, mesmo. né? Dê leite materno até quando você puder, porque é isso, olha, ele não precisa de nada, ele se sustenta, ele é maravilhoso. Isso Agora, mesmo. passou a comer, passou a entrar com qualquer outro alimento, aí já precisa Já de precisa. mais cuidados. Isso mesmo. Então, Pri, tá bom. obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo Obrigada a convite, pelo você. carinho. Obrigada a você, Tata. Obrigada a todos que estiveram aí com a gente, que vão estar aí nos próximos dias ouvindo no Spotify e aqui também no YouTube. Um beijo, gente. Boa noite e até a próxima semana.